Qual foi a grande mentira que contaram sobre começar o triatlo? Não, você consegue conciliar, gente. Você tem que abrir mão de muita coisa. Não existe esse negócio de conciliar triatlo, não. Bruna, qual foi a maior abdicação que o triatlo te trouxe? Abdicação palpável. Quem faz triatlo não pode ser burro, certo? Esquece. Você tem que estudar. Só tem 1.600 unidades dessa medalha no mundo, no universo. E uma delas está aqui. Sua. Sejam bem-vindos ao XSCast, o podcast oficial da XS Team e seu guia de saúde e performance. Eu sou o Sullivan, Head Coach da XS Team. E eu sou o Chico, Head Trainer da XS Team, e hoje seremos os seus hosts. No episódio de hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Bruna Braga, ela que é triatleta, Kona Finisher, campeã do Ironman 70.3 San Andreas, com um tempo de 4 horas e 21 minutos, e é uma das amadoras mais fortes do estado e do nosso país. Além das pistas, ela também empreende no universo da alimentação saudável com a Casa BA, levando performance e estilo de vida para muito além do esporte. Um atleta extremamente disciplinada, com propósito e grandes resultados. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada. Que apresentação. Obrigada. Sinto muita gratidão por vocês pelo convite. Fico muito feliz de contribuir com essa minha trajetória, né? Pequena trajetória, mas com grandes feitos aí. E vamos lá. Vamos lá. A ideia hoje é conhecer um pouco da história da Bruna, entender também um pouco do triatlon. E eu queria começar falando de esporte e da Bruna. Como foi esse primeiro contato com o esporte? Quando é que tu se apaixonou pelo esporte? Já está há muito tempo na prática esportiva? E fala esse teu primeiro contato. No esporte em geral, assim, eu comecei bem criança, assim, 4 anos, já fui para natação, então, desde então, nunca parei, né? Assim, eu fui aquela criança que participava das seleções de vôlei, de basquete no colégio, então eu sempre fui muito ali ativa. Depois que saiu do colégio, eu fui muito para musculação, né? Então, ainda estava no colégio quando comecei. Com uns 15 anos, eu lembro que eu fiz a minha primeira matrícula ali na academia de bairro mesmo. E desde então, nunca parei, porque a musculação sempre foi muito minha aliada em todos os outros esportes que eu pratiquei. Depois eu passei um tempo na corrida, uns 4 anos ali na corrida, acompanhando minha mãe, né? Porque minha mãe também é corredora, maratonista, né? Vocês conhecem ela. Demais. Então, assim, tinha um grupo de corrida, a gente que eram só de contadores. Então, aquilo ali impulsionou muito eu começar a corrida. Aí dei uma pausa na corrida, que foi exatamente na época que comecei a empreender, né? Em 2014. Então, vieram muitas outras tarefas e tudo, mas sempre permaneci na musculação. Aí passei ali pelo CrossFit também, quase 2 anos, e voltei ali para a corrida, sempre na musculação, mas sempre praticando algum outro esporte. Quando eu retornei para a corrida, eu entrei em uma assessoria que tinha triatlo. Então, tinha muita gente que praticava corrida comigo que fazia o triatlo. Então, sempre tinha aquele convite, vamos pedalar, vamos nadar, vamos... Um belo dia, a gente estava no meio de um carnaval aqui, estava todo mundo treinando. E aí, vamos pedalar. Eu morria de medo, né? Não sabia, assim, conduzir direito a bicicleta. Então, vamos. Já a rua estava um pouco mais vazia ali, dá certo. E aí, desde então, foi indo, foi continuando. Não foi, assim, uma pretensão, quero fazer triatlo. Foi uma coisa que foi natural e foi acontecendo. Adorei a bike, assim, eu fui querendo, né, cada vez mais evoluir naquilo ali, porque era uma coisa que eu não sabia. E eu tenho muito interesse por coisas que eu não sei, mas que eu acho que eu tenho capacidade de aprender. Então, aquilo me causa um encanto muito grande. Não só a bicicleta, mas qualquer outro assunto que eu vejo, novo assim, te desafia, né? Eu gosto dessa novidade, assim, sabe? Até mesmo no treinamento. Né, assim, eu falei até com o Chico, agora, Chico, esses 3 meses agora eu quero uma coisa diferente, sabe? Assim, que eu nunca fiz, entendeu? Então, dentro do meu treinamento, eu gosto de ter essas coisas. E aí que eu fui me descobrindo, assim, cada vez melhor, né? Cada semana era uma descoberta, eu melhorava um pouquinho. Então, aquilo é muito empolgante. E
A natação foi assim, não, vamos lá ver se dá certo mesmo isso do triatlo, porque a natação fazia muitos anos que eu não entrava na piscina. Se eu não morrer ali nos primeiros 50 metros, dá certo. Aí foi isso, eu quase não consegui atravessar a piscina do Náutico, né? Porque a do Náutico é a única piscina de 50 metros que a gente tem aqui. Foi assim, eu falei, meu Deus, acho que não vou conseguir, não. Mas aí vai indo, gente, é impressionante. Mas o esporte é a maior prova de como o ser humano é capaz de se desenvolver treinando, assim, sabe? É um exemplo, assim, para tudo. Aí você leva para todas as outras áreas da sua vida, porque para mim é aquela constante ali de todo dia, é impressionante. Com um mês, se você pega, às vezes a gente na corrida a gente esquece disso, mas se você pegar a sua evolução de um mês, é muito grande, entendeu? Às vezes a gente se exige tanto, assim, acho que as coisas hoje com a velocidade assim da internet dão resultados rápidos, né? Ou resultados extraordinários, muito rápidos, né? Emagreça 10 quilos em um mês e tudo. E às vezes aqui a gente esquece a evolução, as pequenas evoluções que a gente tem. A constância da disciplina, né? Entendeu? E isso é muito mais prazeroso do que você fazer um grande feito assim em um mês, sabe? Assim, os pequenos passos são bem legais. Apaixone-se pelo processo, né? Não pela conquista em si. Isso. Bruninha, pegando esse gancho, né? Você já citou um pouco sobre as modalidades do triatlo, né? Natação, corrida e a bike. Qual delas te despertou mais paixão? Porque eu acho que precisa ter uma paixãozinha acontecendo ali. Sim. Quais delas te despertou mais paixão? E qual a que você teve mais dificuldade de se engajar no esporte em si? Eu sempre gostei de correr. Eu acho que correr assim, te libera assim, muita coisa boa, sabe? Então, assim, quando eu voltei a correr foi bem por conta disso. Uma amiga também me chamou para fazer uma corrida. Eu me senti bem durante aquele percurso. Aquela sensação de você de leveza, de pensamentos fluindo, é muito boa. Então, eu sempre gostei muito de correr. Então, a corrida ali, qualquer hora que você está aqui estressada, eu vou sair para correr, organizar aqui um pouquinho as ideias e voltar. Então, acho que a corrida é bem isso. Como a bike era uma coisa que eu jamais imaginei fazer, e eu vi essa evolução, assim, a cada semana, foi algo que me pegou muito. Então, foi algo que eu me dediquei muito, que eu me empolgava muito, porque era o que eu via mais evolução. Perfeito. E a natação é o mais difícil porque é o esporte que você menos vê a evolução. Você nada. E literalmente nada. Entendeu? Literalmente. Você se passou um mês ali se esforçando. Não, agora eu vou testar. E você melhora 2 segundos. 2 segundos, tá entendendo? E que faz uma diferença grande. Só que assim, na bike não, entendeu? Tu passa um mês assim, tu vai ver, tu vai fazer o mesmo percurso assim, caramba, evolui muito, entendeu? Claro que com o passar do tempo essa evolução vai ficando cada vez mais difícil. Perfeito. Mas no começo é encantador, nos primeiros 6 meses assim, você não acredita que você saiu desse ponto e tá nesse, entendeu? É bem bacana. Eu acho que isso acontece para todo mundo, assim. Claro que como eu já vinha sendo uma pessoa treinada a longo prazo, eu já tinha, né, assim, algumas valências, né? Eu já tinha uma estrutura, né, que me propiciou a evoluir um pouco mais rápido, né? Não tem como comparar uma pessoa com estrutura muscular que eu já tinha e uma pessoa com estrutura muscular zero, né, fazer o esporte como ciclismo. Claro que eu vou ter vantagem, porque eu passei a vida toda treinando. E se esforçando para construir um físico mais forte. Isso. Qual dessas modalidades tu acha que, comparado com os outros atletas, tu se dá melhor? O pedal. Porque geralmente o triatleta ele corre muito bem. Né? Eu corro bem, mas o triatleta que é muito bom, ele faz os 3 muito bem. Mas ele sai depois de nadar e depois de pedalar, ele sai para correr assim, melhor do que gente que só corre, sabe? Assim, então é impressionante. E você pode ver que todas as provas, elas se definem ali, no final, na corrida. Você pode ter feito uma ótima natação, um ótimo pedal. Se você não fizer uma ótima corrida, você pode estar no primeiro lugar ali. Você vai para 3º, 4º, entendeu? Porque todo mundo vai correr bem ali, nos primeiros lugares. Explica para o pessoal, todo mundo já entendeu que é corrida, que é natação e que é bike, mas explica o que é a prova de triatlon, como é que acontece. Existem várias modalidades, né, assim, de distância e tal, mas explica como é que é mais ou menos a prova do triatlon. Pronto, o triatlon é natação, o ciclismo e a corrida. O Ironman são 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bike
e 42 quilômetros de corrida. Essa é a distância oficial para você ser um Ironman. A partir dela, vem outras menores, que é o meio Ironman, que é o 70.3, é exatamente a metade disso. Então, são 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. Aí vem o olímpico, né, que é a distância do olímpico, né, que as pessoas, que os atletas fazem nas Olimpíadas, né, que aí a gente já baixa aqui para 1.000, 10, 1.000, 40 e 10, né? 1.000 de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. E aí tem o sprint, que é 700, 20 e 5. 20 de ciclismo e 5 de corrida. Começou com alguma dessas provas? Não, eu comecei com... Já começou logo brincando. Eu comecei com 70.3, né? Que é o meio Ironman, que foi o meio Ironman aqui de Fortaleza em 2024. Bruninha, teve alguém que te incentivou a iniciar no triatlo ou foi algo que veio de dentro mesmo? Na minha vida, assim, eu tinha certeza que um dia eu ia fazer um meio Ironman. 70.3. Já era um objetivo seu. Já era algo que eu almejava assim, há muitos anos, desde a época que eu só corria. Eu achava aquilo ali um desafio pessoal bem legal, assim, um desafio assim, poxa, que legal a pessoa deve passar por aquela experiência, né? Eu gosto de experiências, né? O que eu tenho, acho que a maior riqueza da vida é você passar, viver experiências. É. E como eu gosto de esporte, as minhas experiências geralmente estão linkadas com esporte. Né? Então, na época que viajava eu e minha mãe para as maratonas, né? Ela fazia a maratona, eu fazia a meia, entendeu? Nunca tive essa pretensão de fazer maratona, sabe? Apesar de, né, ter feito 2 já agora, mas nunca tive, não sabia que ia fazer. Ironman era fora de cogitação, jamais Ironman. O meio eu acho que dá. Eu já tinha feito um 21 quilômetros, 90 eu não achava assim, poxa, treinando eu acho que dá. E natação eu já não vou morrer, sabe? Era tipo assim, sem nadar não vou morrer. A minha ideia era essa. Quando eu entrei, aquelas novas amizades e tudo sai puxando você, né? Não, vamos fazer triatlo, vamos, porque triatlo é tipo assim, é um negócio que quem faz religião. Tipo religião, entendeu? Quer te puxar, entendeu? É uma doutrina ali. Tu vai gostar. Ai, tu vai adorar. Ai, desse jeito tu vai se dar muito bem. Sabe, é assim. Então, é aquela coisa que vai puxando e vai criando curiosidade em você. E aí, vai plantando assim na sua cabeça. Será que eu sou capaz? Será que agora é o momento? E eu estava num momento da minha vida que realmente eu estava buscando um novo desafio, sabe? Então, meio que casou com isso. Aquela pretensão lá atrás, né? Que o primeiro Ironman daqui... eu fui chamada, foi dentro de uma academia daqui de Fortaleza, lá no Rio Mar, e aí eu fui chamada para fazer a divulgação que iria ter o Ironman aqui. Então, desde aquela época que plantou, sabe? E isso foi 10 anos atrás, foi em 2014. Então, 10 anos depois eu estava fazendo o meu Ironman, entendeu? Assim, coisas da vida, né? 10 anos depois eu estou lá fazendo o que eu divulguei para as pessoas, sabe? E aí foi assim, eu me preparando aqui para, assim, aprendendo a pedalar ainda, uma marca me chamou para fazer o acompanhamento do meu primeiro 70.3. E aí isso era em março, o 70.3 era em agosto, daqui de Fortaleza. Aí eu falei, será? Tá bom, vamos, eu pensei, tudo, vamos... Já estou treinando mesmo, tudo vai dar certo. Aí, quando teve um lançamento do Ironman daqui, nesse mesmo período, sabe? Eu estava meio insegura ainda. E eu, meu Deus, se for para eu ir, me dá um sinal. Aí, tá bom. Aí, fui para esse evento e tudo. Aí, eram 6 sorteados para ganhar a inscrição desse Ironman daqui, do 70.3 daqui. Aí saíram 5, eu falei, tá vendo? Não é pra eu ir. A 6ª fui eu. Caraca, Bruninha. Ganhei a inscrição nesse evento. Eu falei, Deus, então tá bom, eu vou. Entendi entendi o chamado, sou obediente. E assim começou essa história. Cara, eu queria te perguntar uma coisa, assim, dentro desse movimento do triatlo que você tá inserida, mas antes de começar, e aí depois você descobriu, qual foi a grande mentira que contaram sobre começar o triatlo?
É muita mentira. Vai Pois ser leve. começa. Vai ser leve. Não, é leve. Nunca é leve. Não tem um treino leve. Entendeu? Não. Hoje é leve. Isso no ciclismo. Não, hoje é só de boa. É leve. Tá esperando leve até hoje. Dificilmente tem um treino leve, muito leve. Não, você consegue conciliar. Gente, você tem que abrir mão de muita coisa. Não existe esse negócio de conciliar triatlo, não. Você tem que abrir mão, entendeu? Eu sou muito sincera em relação a isso. Dá para conciliar. Como? Não dá. Você tem que chegar cedo, você tem que dormir cedo, porque o treino é de domingo a domingo. Os treinos do final de semana são os mais longos, sábado e domingo. Aí como é que tu vai sair sexta e sábado? Tu tem que entregar o treino maior, sábado e domingo. Não dá. Então a pessoa tem que entender que 8 horas da noite é teu limite ali para sair, porque em casa você tem que estar 9 horas dormindo. No outro dia você tem que acordar 4 da manhã. Entendeu? Você chega em casa, tem que comer e descansar, porque senão não recupera para outro dia. Entendeu? Então você tem que abrir mão, assim, realmente dar uma rotina voltada para aquilo ali que você está fazendo. Claro que você não exclui totalmente a sua vida social, mas são escolhas, né? Bebida alcoólica não dá para fazer parte. Não dá para fazer nenhum treino desse de ressaca, gente. Desculpa, impossível, não dá. né? Você vai para academia de ressaca, mas um negócio desse aqui não vai, você morre. Queria saber qual foi o maior sacrifício que tu já fez para uma prova, né? Ou para um treino que ninguém imagina. De abdicações? Que ela tá falando de sacrifício, né, e tal. Qual foi o maior sacrifício, assim? Eu acho que isso. Esse equilíbrio, assim, dos pratos, assim, é muito difícil. Muito difícil, assim, você conciliar sua vida pessoal, sua vida profissional, aí a sua vida social e o triatlon. Porque o triatlon, o amigo da gente fala, o triatlon é um esporte ciumento. Ele quer tudo só pra ele. Ele quer a atenção Ciumento toda só pra ele. né? É um relacionamento tóxico, né? É tudo só pra ele. E ele tem razão, né? Assim, suga você. Não só de tempo, mas de energia também. Você não tem energia, entendeu? Chega agora que você tá tão cansado que... será que eu vou mesmo, entendeu? Então, assim... É muito difícil você equilibrar aqui tudo com o triatlon, assim, muito difícil mesmo. Eu acho que eu tive momentos que eu tive que priorizar, né, assim, para ter esses resultados. Eu tive que priorizar bem e deixei outras partes da minha vida de lado, assim, sabe? Minha vida pessoal ficou muito ali pro lado. Minha vida social, assim, realmente eu tenho amigas, né, de muitos anos. Claro que elas super entendem esse momento, tudo sabem que eu sempre fui ligada ao esporte, me apoiam, torcem. As minhas amigas assim de 10, 15 anos... Só que aprende a amar à distância. Isso, entendeu? Só que a gente... Nem tudo o que eu fui convidada eu conseguia ir, sabe? E eu sempre fui uma amiga muito dedicada também. Porque assim, a forma que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Se eu sou dedicada aqui, eu sou uma amiga dedicada, né? Eu sou uma namorada dedicada. Então, nem sempre eu consegui ser dedicada em tudo, porque estava sendo muito dedicada nisso aqui. Então, isso é muito difícil para quem gosta de ser dedicado, porque você acha que está faltando em outras partes. Você fica chateado consigo mesmo, entendeu? Então, é um jogo ali mental que você tem que entender. Por isso que eu acho que o triatlon é uma fase, assim, de performance. Essa fase de performance é uma fase, né? Não dá para você performar. Você vai tirar para viver o mais intenso possível e depois virou a página e vamos performar de outra forma. Isso, exatamente. Entendeu? Praticar de outra forma, encarar de outra forma, fazer isso ali como um lazer. Um lazer que eu digo, por exemplo... hobby, literalmente, né? De boa, hobby, assim, sem tanta cobrança. Sem tanta cobrança, entendeu? Eu acho que isso é... Estamos falando de rotina, de disciplina, de treino e... Você treina aqui com a gente, você faz a sua preparação aqui com a gente, mas também faz a fisioterapia, faz o recovery. O que é que esses serviços agregam na sua preparação para uma prova como essa do Ironman que você fez? Estrutura, sabe? Assim, um bolo, né? Que tem ali uma estrutura para sustentar todo aquele recheio. Assim, aqui a XS para mim é a estrutura. O corpo aguentar fazer isso aqui... Ele precisa estar muito bem preparado e muito bem descansado, né? O triatlo, assim, imita a vida. São muitos... Não é só nadar, pedalar e correr. Nadar, pedalar e correr é ali o recheio desse bolo, sabe? Assim, a cobertura, quer dizer. A cobertura é o que todo mundo vê. Mas aqui atrás tem a alimentação, tem o descanso, tem o preparo físico mesmo em relação a fortalecimento para aguentar fazer isso aqui. Tem um preparo mental, porque se
você perde muito, tem muita gente que perde na cabeça, né? E ganha na cabeça também, sabe? Assim, então, quando você se sente preparado, você se sente mais merecedor de estar ali. Então, quanto mais você faz tudo direitinho, todos os treinamentos, né, da planilha do triatlo e do fortalecimento, você se sente mais capaz de fazer aquilo. E isso te dá uma confiança não só física, como também mental. Porque você se sente assim, poxa, eu fiz tudo direitinho. Eu consigo fazer isso aqui. E isso te dá uma força, assim, que vem do além, assim, lá, sabe? Porque vai ter uma hora que fica muito difícil. Não é que, não existe isso, eu vou quebrar. Não. Todo mundo sente difícil, assim, do profissional melhor do mundo, campeão mundial, até que entrou agora. Todo mundo sente isso, a sensação é igual. Só que em níveis diferentes, óbvio. Então, eu acho que essa estrutura é super importante, tanto para a questão de confiança, como com a questão de prevenção de lesão. Né? Que a lesão que eu tive antes de ir para os mundiais foi exatamente por isso. Eu passei 2 meses sem fortalecimento. Foi o suficiente para eu ter uma lesão. 2 meses só. Sabe? Foi o mês que eu estava que eu fui para a prova da Ironman Brasil, em junho, e quando eu voltei, fui para as 2 provas, né? Depois, 15 dias depois, eu fui para a de San Andrés. Isso foi tudo em junho. Então, eu passei junho e julho, ali em julho eu estava descansando, estava no meio que no off-season e tudo, estava só mais correndo, fazia um treino de bike, mas não tão forte e tudo. Fui participar de uma prova de corrida que não era nem meu foco ali, e acabei lesionando, né? Numa coisa que não tinha nada a ver com triatlo, entendeu? E isso muito por conta da falta de fortalecimento, que eu estava ali depois que eu fui me tocar. Meu Deus, eu estava há 2 meses e nem percebi esse erro, assim, sabe? Que mesmo a gente deixando quando a gente entra nessa fase pós-prova, que é uma fase que a gente baixa o treinamento no triatlo, o fortalecimento é a hora que o fortalecimento tem que ir um pouquinho para cima, né? A hora que a gente consegue estruturar mais ainda esse corpo, sabe? Pegando esse gancho do fortalecimento, Bruninha, e sabendo, né, você introduziu o assunto falando a sua experiência na musculação, que foi um dos seus primeiros esportes. Então, já sabia que você tinha um histórico de musculação, treinamento de força. Mas quais os 2 paralelos que tu consegue fazer, né? O específico da corrida, esse fortalecimento específico que hoje você faz aqui, com o treino convencional de musculação que tu já por muito tempo praticava? É totalmente diferente. Assim, totalmente diferente. O que eu durante todo o tempo todos os anos que eu pratiquei musculação, eu acho que eu fiz muito ganho de força. Tenho muita força. Agora, saber aplicar essa força nos esportes é outra história, né? E o fortalecimento muscular específico para isso envolve muito consciência, né? Não que eu não tivesse consciência corporal, eu sei que eu tenho, mas a consciência corporal para o fortalecimento específico para cada esporte desse, né? É muito diferente, assim, sabe? É muito... não é... A musculação, ela é mais encantadora, puramente musculação, né? Você colocar ali peso e conseguir fazer aquelas repetições e você sai cansado, suado, assim. Eu saí acabada do meu treino. Do mesmo jeito que eu saí acabada de um treino de ciclismo forte, eu saí acabada de um treino de musculação, passava ali 50, 60 minutos ali dando o meu máximo, com o reloginho contado, era 40 segundos, 1 minuto era 1 minuto, entendeu? Então, era do mesmo jeito que eu sou aqui, eu era na musculação, então, é muito regrado. Então, você vê aquela evolução, você vê a evolução estética muito legal, entendeu? O fortalecimento, não, você não vê isso, entendeu? Isso não tem progressão de carga, não tem progressão de nada, entendeu? Você só sabe que está fazendo... A sua progressão é no esporte, na sua modalidade. Entendeu? Então, você só sabe que mentalizando que você está fazendo uma coisa para você fazer os outros 3 bom. Né? Assim, você, não vou lesionar no que eu estou pegando pesado. Então, o fortalecimento, você não pega pesado. Né? Assim, é mais algo, são isometrias, né? É outro tipo de Por isso que eu trouxe esse assunto. Quem está fora não consegue ter essa sensibilidade de entender que o treino de força... eu estou fazendo um treino de força, 3 séries de 6 a 8 aqui no agachamento. É o mesmo treino de força que um atleta de triatlo está fazendo. Está dentro da fase, né, de Pode estar, preparação. mas não... Mas que também é importante salientar que
Existem treinos de força também direcionados em outro período, mas quando o atleta, por exemplo, a Bruna, né, estava numa preparação, praticamente é isso, é dar condição de seguir a prova, né? Sim. Mas, na tua opinião, Bruna, falando de preparação, realmente, né, para o triatlon, o que é que o atleta iniciante mais comete de erro? Eu acho que ultrapassar ali os limites daquele começo ali. Assim, não seguir o treinador, né? Não seguir o treinador. Querer fazer sempre mais. Querer fazer sempre mais. Principalmente quando você começa a corrida, é todo mundo, não existe isso. Eu mesmo fiz a mesma coisa. Você faz 5 km em 30 minutos, aí na próxima semana você quer assim, eu acho que eu consigo fazer em 29. Entendeu? Aí é desse jeito. Aí na próxima semana, eu acho que já dá. No outro mês, você quer fazer em 25 minutos. Você quer descer 5 minutos de um mês para o outro. E o início da corrida é assim. Você consegue descer muito, assim, muitos minutos em pouco tempo. Só que chega um momento, né, como todo esporte, tem ali aquele platô, você não sai dali. Não consigo sair dos 25, e agora dá uma coisa errada. A pessoa vai forçando, ao invés de fazer um treinamento específico de 3, 4, 6 meses para descer 2 minutos, a pessoa acha o quê? Se eu desci 5 minutos em um mês, por que eu vou esperar 6 meses para descer 3? Vou não, entendeu? Vai forçando cada vez mais em cada prova até lesionar. Todo mundo é assim. E muita gente bota a culpa nos treinadores, né? Que está demorando muito para gerar o resultado. Entendeu? Então, não dá para ficar com o pé no acelerador o tempo todo, né? Não dá. Essa é a grande dica. Tem que saber controlar. Eu até tenho um aluno que treina aqui com a gente, eu fiz o paralelo com ele, né? Imagina que tu é um piloto de Fórmula 1 e tu só quer pisar no acelerador. Vai chegar uma hora a curva e tu vai passar direto nela. É fato. Então tem que saber a hora de dar segurar no freio, fazer a curva, enfim. E aí o treinador tá aí pra isso. E o esporte ensina, ou pelo amor ou pela dor. Literalmente. Literalmente. Bruna, qual foi a maior abdicação que o triatlo te trouxe? Abdicação palpável. Horário. Eu tive que abdicar de vários horários. Eu tive que adaptar tudo para o horário do triatlo. Às 21 horas eu tenho que estar na cama dormindo. Para isso eu tenho que ter jantado 7 horas. Para eu jantar 7 horas eu tenho que terminar as minhas funções 6 horas da noite. Então tudo adiantou. Então tinha dias que eu saio do restaurante 9, 10 horas. Como é que eu ia fazer? Entendeu? Então tive que adaptar tudo. E algumas vezes eu tive que dormir mais de 9 horas, né? Então eu dormi 10, 10 e meia, 11 horas. E aí para acordar 4 horas da manhã, então isso não é a mesma coisa. Eu acordo mais cansada e tudo. Então, não era a regra, mas vamos botar ali que era 80, 20. 80% eu conseguia fazer, mas os 20% acontece, né? Da gente ter que dormir um pouco mais tarde e tudo. Então, no outro dia não é a mesma coisa, não tenho mais o mesmo rendimento. Pela manhã, a mesma coisa. Eu tive que passar ali o meu começo da manhã, né, de 4 da manhã até umas 9 horas, assim, dedicada para o esporte, porque muitas vezes a gente faz 2 treinos, né, juntos, ou se for separado, ainda assim é pela manhã, né? Então um gap ali de 3 horas entre um treino e outro, mais ou menos, mas ainda assim é pela manhã. Então eu tive que adaptar tudo isso. Então a maior abdicação, sem dúvidas, foi horário, assim. Se tirar o triatlo aqui da minha vida, eu acho que eu consigo montar outra empresa. Vai sobrar a hora. Em algum momento tu percebeu, Bruna, que estava sacrificando um pouco da tua saúde por conta da performance? Eu acho que isso de performar em 2 esportes, assim, tipo triatlon, são a união de 3 esportes, né? Quando você está dentro da preparação para fazer provas de triatlon e você sai, todo triatleta corre, né? Então, não, vamos participar ali de uma corrida de vez em quando. E você aliar isso à competição de corrida, eu não acho que foi algo saudável. Né? Assim, se eu estava dentro de preparação de 2 provas seguidas, né? Se eu tivesse ficado quietinha, né? Não, vamos só assistir a corrida, né? Vamos só dar aqui um alô, entendeu? Não tinha acontecido a lesão, tá entendendo? Então, assim, eu acho que isso de você performar direto, sempre, dentro de preparações específicas para o triatlo, aí você pega aqui, não, vou fazer só essa prova aqui de corrida, talvez não seja tão saudável, sabe? Eu acho que por esse lado.
Uma perguntinha que com certeza muita gente deve se fazer que está te assistindo. Performance e estética. Como caminhar, principalmente estética corporal, né? Como caminhar com esses dois mundos, com esses dois pratinhos nas mãos? É possível, se você quer ter um físico um pouco mais volumoso, ou se você começou a correr, começou a desenvolver a performance no triatlo, pode esquecer que você vai perder o shape. Traz um pouquinho desse paralelo para as pessoas que estão assistindo. Eu acho que o corpo ele se adapta muito aos esportes que você pratica, né? E quem vai definir muito em relação à estética é sua alimentação, seja qual for o esporte que você for fazer na vida, assim. Então, assim, eu sempre pratiquei esporte, meu biotipo é de magra, mas é uma magra, assim, eu sempre fui muito musculosinha, sabe? Desde criança, eu já te mostrei minha foto com 4 anos. Eu você treinando musculação no início, lá na Top Trainer, então tu já tinha um corpo muito... eu tenho uma foto, vou mostrar para vocês, com 4 anos de idade. O meu corpo de criança era todo formadinho, já tinha os ombrinhos, as perninhas, entendeu? Então, o meu biotipo é esse, então eu não posso, eu sei que eu sou magra, mas eu nunca vou ser aquele magro Jack. Não tem como, entendeu? Não tem como você. Eu tenho que ter noção disso, entendeu? Pô, posso morrer assim de querer emagrecer e tudo, eu tenho que ter noção que eu tenho esse volume muscular. E eu não vou ser essa atleta super magra, até porque eu também não vou deixar... A gente já faz tantas abdicações, entendeu? E você gosta de ter esse físico? Eu gosto de ter esse físico. Esse é um ponto muito importante. Não, eu gosto, assim, não acho... Eu não... se eu fosse escolher... Tu tem que diminuir, assim, ficar mais slim para tu performar mais. Entendeu? Tu ficaria mais slim? Até ficaria mais slim, mas não é o corpo que eu levaria para minha vida, não. Entendeu? Ficaria mais slim para competir. Para competir e depois voltaria. Entendeu? E depois voltaria. Eu acho... O que eu acho bonito é um corpo um pouco mais... Como eu estou agora, digamos assim. Quando eu comecei o triatlon, eu estava aparentemente mais musculosa, porque eu tinha... menos percentual de gordura, mas eu era até com peso, eu tinha até um peso menor do que eu tô agora, entendeu? Porque eu era mais enxutinha, né? Só que você só via o músculo, assim, porque realmente a musculação é o que dá isso. Esquece, se quer aparecer músculo e tudo, vai pra musculação, se concentra lá, que vai dar certo. Em uma hora você resolve. Uma hora você resolve. Aí tem o cardio, né? Eu fazia, mesmo na musculação, eu fazia 2 treinos por dia, porque eu fazia o cardio em um horário e a musculação em outro, ou eu fazia um após o outro. Então era pelo menos 2 horas, né, por dia. Já tinha esse costume. E assim, o triatlon, eu acho sensacional o que ele fez assim com o corpo, porque ele trabalha o corpo do seu fio de cabelo até o pé, entendeu? Ele trabalha tudo, você sente dor em todo canto, inclusive. Então, é muito da alimentação, sabe? Agora, manutenção de massa magra, né? Muito da alimentação também, porque o que acontece? O pessoal quer performar aqui, aí não vou comer, aí, meu amigo, você vai perder massa magra, vai perder tudo, né? Vai ficar magro, mas aí depende como é que é essa qualidade, né, dessa magreza. Inclusive entendeu? perde performance, não vale a pena. Perde performance, tem que ver o que vale a pena, né? Assim, então eu acho que é muito da sua alimentação que vai ditar. Eu acho que cada esporte vai definir o seu corpo, mas dentro da sua genética também, entendeu? Nossa. Então é isso. Saindo da parte do corpo, indo pro lado mental. Vamos lá. Bruna tem uma cabeça boa, mas queria te perguntar, Bruna. Em algum momento a tua cabeça te derrubou mais do que o teu corpo durante uma prova? Não, durante a prova não. Durante o treino, sim. Sabe? Durante o treino, sim. Assim, você tá naquele treino difícil e tudo. Eu lembro um treino que eu fiz que foram 160 quilômetros pedalando e 14 quilômetros correndo aqui em Fortaleza. Eu acabei esse treino quase meio-dia, né? Então eu acabei assim arrasada, acabada, assim. Fazer esses 14, os últimos 4 quilômetros dos 14 foram muito difíceis. Eu acabei indignada, assim. Eu não vou, foi antes do Ironman Brasil, eu não vou conseguir fazer isso. É muito difícil, eu morri num negócio desse. Imagina como é que eu vou fazer mais 20 quilômetros na bike e depois ainda fazer uma maratona. Eu não vou conseguir tudo, não sei o que. Entendeu? Foi um negócio assim horrível, assim, que eu achava que era o fim do mundo, não vai dar certo. Aí depois eu me acalmei, tudo, aí fui ver os números, né, realmente ali estudar, né, porque outra coisa,
Quem faz triatlo não pode ser burro, certo? Esquece. Você tem que estudar. Tem que estudar, tem que dar uma pesquisada, tem que saber o que você está fazendo, analisar número, entendeu? Não é só treinador. Você tem que saber. Porque treinador, gente, é muita gente, entendeu? Eles coordenam muita gente, vocês coordenam muita gente. Se eu não chegar para o Chico, né, para o Sullivan e falar assim, eu estou sentindo que a minha posterior não está se desenvolvendo tanto quanto a minha parte aqui no meu quadríceps. Eu quero um pouquinho mais. Como é que vocês vão saber? Eles vão olhar e vão adivinhar? Não vai. Triatlo é a mesma coisa. Eu estou sentindo mais dificuldade na corrida, nesses 4 últimos quilômetros. Foram muito difíceis, senti isso, senti aquilo. Se você conversar, a pessoa vai lhe dar esse feedback, entendeu? Então, às vezes, eu vejo muita gente reclamando de treinador, entendeu? E não dá o devido feedback específico, entendeu? O treinador não vai adivinhar como é que você se sentiu. Então, essa análise é muito legal. E você entender seus números é muito legal também. E estudar como melhorar aquilo ali. E debater com o seu treinador. Então, aquilo ali, na minha cabeça ali, eu perdi naqueles últimos 4 quilômetros, entendeu? Se a minha cabeça tivesse sido um pouquinho mais forte naquele momento, porque eu já estava achando que eu estava ruim, eu já tinha começado ruim, então eu passei 10 quilômetros achando que eu estava ruim. Então, os últimos 4 foram péssimos, entendeu? Agora, em prova, não. Pelo contrário. Prova, teve horas que a minha cabeça foi que mandou, entendeu? Assim, nos Ironmans. No Ironman Brasil e no de Kona, assim, foi bem cabeça. Bem cabeça, assim, foi assim... Vou, uma hora vai dar certo, uma hora eu vou terminar, uma hora... Assim, eu passei, quando você começa a passar mal na corrida, né, ali nos 30 quilômetros ali da maratona, né, que fica muito difícil. E aí é só cabeça, é cabeça e fé, né? Eu digo muito que quem faz triatlo que não dá você fazer triatlo e não ter religião, ou não ter alguma coisa que você acredita. O ateu e o Ironman não coexistem, entendeu? Ou um ou outro. Porque tem uma hora que você vai conversar com alguém, entendeu? Seja com Deus, ou que você acredite com alguma coisa. Então, a prova inteira é você, sua cabeça e algo superior que você acredita. Ainda em relação à tua mentalidade, Bruninha, o que tu acredita que te afeta mais? A tua pressão interna de autocobrança, de buscar tirar o melhor de ti, pelo que tu treinou, ou uma pressão externa? Interna. Com toda certeza. Eu sou muito exigente comigo, sempre fui. Em tudo que eu fiz, tudo que eu pratiquei, eu nunca acho que está tão bom, que poderia ser um pouco melhor. Entendeu? Até porque eu tenho isso, não sei se é porque, né, eu trabalho com rede social há muito tempo, né, são mais de 10 anos, e uma coisa que eu sempre tive desde o começo é que você tem que saber quem você é. Totalmente. Né, assim, porque tanto crítica, né, assim, pro lado bom, né, assim, são críticas maravilhosas e tudo que te constrói, como as críticas que estão ali realmente só para te alfinetar, como elogios, assim, eles não podem te tirar de quem você é. Você não pode subir nos elogios e nem descer nas críticas, porque senão o outro que está te comandando. Você tem que saber quem você é. Então, tudo isso aqui que está em volta, né, as ideias das outras pessoas sobre você, seja boa ou ruim, vai para o mesmo lugar, entendeu? Você pega assim, obrigada, acabou. Você continua sendo, você tem que ser frio, né? Parece uma pessoa fria, mas infelizmente, assim, para a sua proteção, você tem que ser assim, sem saber. Mente fria e coração quente. É isso, entendeu? Você tem que saber tudo, quem você é e acabou. Então, a pressão externa para mim não altera muito, porque eu penso assim, porque eu sempre pensei assim, sabe? Porque eu sempre... E as pessoas mais importantes, assim, para você, quando você está fazendo Ironman, você pensa muito nisso, né? As pessoas que são mais importantes para você, que estão ali te esperando, que estão ali te apoiando. Então, tá todo mundo, assim, naquela energia te admirando, te colocando para cima, que, sabe, pouco importa quem está esperando tempo X, tempo Y. E é impressionante como você sempre... Quando você começa a pensar só em coisas boas acontecem também. Totalmente. Poder da atração. Tu falou que teve 2 provas que foram mentalmente muito difíceis, né, pra ti, que tu falou, cara, concluí por causa da cabeça, né? Qual delas foi a mais difícil? Ou qual a prova que foi mais difícil mentalmente pra ti? E naquele momento, o que era a tua maior dificuldade? Foi Kona, mais difícil. Pelo simples fato de eu ter, né? Eu tive a lesão e eu
fiquei um tempo sem correr, tinha 42 quilômetros para fazer e o meu treinamento aqui, o máximo foi 17. Então, assim, eu fui sabendo que o que eu tinha que fazer lá era concluir a prova. E eu fiz, assim, eu já fui com a cabeça, assim, vou fazer, assim, vou indo. Vai acontecer alguma coisa, porque toda Ironman acontece alguma coisa. E eu vou enfrentar aqui na boa e vai dar tudo certo. Era assim, cabeça fria, cabeça de gelo total. Ainda as coisas acontecendo e você tem que ir se moldando assim ao que vai acontecendo. No Ironman Brasil já não foi assim, entendeu? No Ironman Brasil eu fui com sangue no olho, entendeu? Eu queria, porque queria fazer bem as 3 modalidades ali, me superar o primeiro e tudo. Então fui assim, querendo realmente entregar tudo de mim. No Ironman de Kona, não. Eu sabia que eu não conseguia entregar tudo, que eu nem preparada eu estava para aquilo. A minha superação ali era conseguir concluir. Né? Imagina, a prova mais difícil, com as condições mais difíceis e eu bem menos preparada, entendeu? Então, assim, mentalmente, foi o mental a todo momento. Assim, desde a natação, que foi uma natação que no dia a corrente virou, assim, então estava um mar completamente diferente do que a gente tinha treinado lá. Tinha passado uma semana treinando no mar, de um jeito. No dia tá de outro. Então foi, desde ali já foi indo, sabe? Já foi uma superação, assim, sabe? Foi superação atrás de superação. Quando eu saí para correr, eu já estava feliz, que eu cheguei. Essa é a parte boa, né? É, eu quero correr. Sair um pouquinho da pauta e vamos migrar para a pauta Kona, porque estamos falando dela. Falando muito, né? De Então Kona. vamos entrar nela. Primeiro mostra a medalha pra gente. Que é uma medalha linda. Tá aqui a medalha de Kona. Ave Maria, essa aqui é mais importante do que todos os troféus. Então, explica o tamanho que é essa conquista, Bruna. Fala primeiro de isso. verdade. Viu, então, Kona é onde nasceu o Ironman, né? Então, ir para o Mundial de Kona, assim, tem gente que passa a vida toda, né, tentando conseguir uma vaga para o Mundial de Kona, que é o maior e principal Mundial de Ironman do mundo, né? Dentro disso, foram 1.600 mulheres do mundo inteiro que são classificadas para ir para esse Ironman desse ano, de Kona. Próximo ano são homens e mulheres juntos. Então, eu não sei como é que vai ser com esta questão de quantidade, mas essa quantidade acho que até diminui. Então, assim, só tem 1.600 unidades dessa medalha no mundo, no universo. E uma delas está aqui. Sua. Entendeu? Então, é uma coisa assim, realmente muito difícil. E quando eu fui para o meu Brasil, não era minha pretensão, assim, porque era uma coisa tão distante, uma coisa tão grande, que eu falei assim, meu primeiro Ironman, né? Então eu não vou, eu só quero entregar ali tudo que eu treinei. A minha ideia era só essa. Quando eu cheguei para correr, né, que minha mãe estava lá, que ela falou minha classificação, né, que eu estava em terceiro na minha categoria, eu falei, não é possível. Não é possível. Ela, tá vendo certo? Então, eu fui do começo da corrida até o final, sem acreditar que estava acontecendo. E quando eu cheguei, estava lá, terceiro lugar, né? Que é o troféu aqui. Que é o troféu. Então, no terceiro lugar da minha categoria, você já ganhava vaga para a Kona, né? Então, eu vou porque, né? Quando eu imaginei que isso ia acontecer na vida, eu tinha 1 ano e 4 meses de triatlo quando eu fiz o Ironman Brasil e com vaga para Kona. Eu fiz Kona, eu tinha 1 ano e 8 meses de triatlo. É pouquíssimo tempo. Tem gente que está mais de 10 anos, né? Tentando ir e não consegue, entendeu? Então, eu fiz o meu primeiro Ironman, né, em 10 horas e 8 minutos, né? Então, é um tempo também que muita gente tenta ali, né? Aquela próximo ali de 10 horas e tudo. E, né, no dia, realmente, tudo encaixou como tinha que encaixar, assim. Então, aconteceram outros imprevistos, mas, né, como eu falei, a cabeça ali mandou muito. Mentalidade manda, mas muito do plano de Deus, viu? Porque é um feito
Que, como você disse, né, mais de 10 anos. Tem gente que treina mais de 10 anos e não consegue uma classificação dessa. Todos os anos treinando, se preparando, busca fazer tudo certo. Chega no dia da prova, acontece algo e te afasta. Bateu um medo de fazer a prova de Kona? Em algum momento? Demais. A todo momento. Ei, Bruna. Umas semanas de ir eu tava me tremendo todinha. Meu Deus, será que vai dar certo? E desistir do esporte? Em algum momento, por algum problema pessoal ou até mesmo a lesão que apareceu na preparação para a Kona, que em algum momento passou na tua cabeça desistir? Não desisti. Eu só acho que são fases, né? Como eu falei. Eu acho que não dá pra gente levar, seja o esporte que for, né? Assim, até na musculação, dá para você ficar seco o tempo todo, né? Definido o tempo todo, ou enorme o tempo todo, entendeu? Eu acho que são fases e você tem que encarar o esporte com essas fases, né? Na corrida também, né? Tem gente que corre e que quer estar assim, sempre ali no auge da corrida, no auge do pódio e tudo. Cara, não precisa, entendeu? Tu faz ali um tempo ali, né? Faz os teus campeonatos, né? E depois dá mais uma folga e trabalha assim de uma outra forma, né? Como um hobby mesmo. É porque eu realmente gosto de desafio. Para mim era tudo muito novo e eu queria viver isso aqui tudo, entendeu? E eu acho que muito pela dedicação e tudo, muita energia que você coloca. E as coisas vão acontecendo, entendeu? Mas eu não acho que... Não acho que desistir, mas... Talvez mudar a fase. Mas mudar a fase, com certeza. Porque não dá para você ficar o tempo todo dedicado assim, 100% para isso, entendeu? A não ser que você seja um profissional, né? Aí eu acho que você tem que se dedicar mesmo. Mas como amadora, não dá. Falando da prova, assim, eu queria que o pessoal conhecesse. Eu mesmo, né, não imaginava. Quando tu falou, eu fui atrás de ver. Mas só você me contando mesmo como é que eu entendi a dificuldade e tudo mais. Ela é muito famosa pelo calor, né, que é muito forte. As trocas de vento, né? Sim. E me fala assim, como é que esses elementos, né, que só tem em Kona ou que lá é mais forte, te afetaram? Além, lógico, da questão da lesão, mas esses elementos lá, como é que eles te afetaram na prova? Então, o ciclismo são 1.800 metros de altimetria. Eu nunca tinha feito essa altimetria na vida. Galera, explica pra galera o que é... Altimetria. São muitas subidas, né? Então, são muitos metros de altimetria. Então, assim, tinham subidas lá que eram 10, 11 quilômetros subindo Caraca. Direto, com muito vento. Né? Kona é uma ilha, no Havaí. Então, você imagina, é vento de todo lado, vento de balançar a bike. De você vai, né, clipado, você não tem tanto jeito de segurar. Então, às vezes, você tinha que segurar aqui no guidão mesmo para não cair. Tinha hora que você ia com a mão no guidão, a mão no clipe, assim, meio torta, para poder, né, ganhar velocidade, mas também não cair da bike, sabe? Então, é assim, um equilíbrio... mexendo ali em todo. Outra coisa, dentro disso você faz muita força, muita força para encarar vento, né? Para segurar a bike, para subir. Então são muitas subidas, muito vento contra, lateral. Então você faz muita força pedalando. Depois que você chega, você tem que fazer muita força também correndo, porque correndo é subindo também. Vai subindo o tempo todo. Então tem muito falso plano, né? Que é aquelas subidas longas, não é tão íngreme, mas são longas assim, sabe? E as descidas, elas não compensam, né? Porque tudo que sobe desce, né? Mas lá não. As descidas, não é aquela descida que você vai embalando, entendeu? Eram descidas, falsas descidas também, entendeu? É falso plano, tanto para subir quanto para descer. Não era aquela coisa contínua, sabe? Do mesmo jeito na bike também. A descida vinha um vento, como é que descia? Numa velocidade tão alta. Então... era assim, eram muitos elementos contra, né? Então você tinha, como eu falei, era cabeça fria, assim, a cabeça assim, tive uma orientação, né, do treinador, já que eu não sabia que eu não ia conseguir correr os 42 quilômetros direto. Ao invés de eu caminhar muito tempo, eu caminhava só quando eu passava nos postos de água. São uns 200 a 300 metros de suplemento e posto de água. Então, quando chegava no posto de água, eu pegava as águas bem, né, andando, nem na boa ali, a suplementação e indo. Então, assim, de 3 quilômetros, 4 quilômetros, tinha um posto desse.
Então, eu corria. A minha meta era chegar no próximo posto de água. Dividiu então, a prova em micrometas e foi... Micrometas, entendeu? Então, Que a minha legal. prova foi isso. A corrida foi isso. Foi uma estratégia genial, porque eu não senti os 42. Entendeu? Quando eu cheguei, que estavam em 30, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô com 30 quilômetros. Aí eu comecei a agradecer tanto. Caraca, mas eu passei velho. Já arrepiar. Eu chorei tanto, eu nunca recebi a medalha na minha vida chorando. Eu chorava, eu soluçava. A mulher falava assim, você tá bem? Eu tô bem. Ela achava que eu tava passando mal, né? Mas não, eu tava só chorando mesmo, tava só por ter conseguido, entendeu? Assim, eu passei uns 2 quilômetros, assim, agradecendo. Quando eu olhei de novo, 32, olha, só falta 10. Mas pancada, viu? É difícil. Tem uma parte da prova, né, na parte da corrida, que é famosa Energy Lab. Energy Lab. Fala o que é isso, me conta o que Energy é uma Lab. Parte difícil da prova. Que todo mundo fala que é bem difícil, né? É porque, assim, no Energy Lab você dá a volta para voltar para a cidade. Porque lá em Kona é assim, você vai... direto, né? Não são, geralmente no Ironman você faz voltas, né? No Ironman Brasil, por exemplo, são 4 voltas de 10 quilômetros. Então você está preparado o que vai acontecer ali. Na primeira volta você já sabe. Então você vai dividindo sua prova. Lá em Kona não, é um percurso só, os 42 quilômetros. Mas não é que você vai 21 e volta 21, não. Você vai um pouco pela cidade, você passa um pouco por dentro da cidade. Quando você chega lá no Energy Lab, você está mais ou menos você sai de lá com uns 30 quilômetros. Então, o Energy Lab você desce, para entrar nele, você desce um pouco, aí você vai descendo, aí você vai vendo que você tem que voltar tudo aquilo. Você vai descendo e entrando, é como se fosse um buraco, né? Assim, você vai entrando, aí você vê aquelas larvas assim do lado e tudo, e já ali, já você morrendo. Já com 22, 23 quilômetros, aí você, meu Deus, aí quando você faz a volta, voltou, né? Meu Deus, eu vou ter que subir tudo isso. E aí pesa. É isso que pesa, sabe? Porque você está voltando, você está se aproximando dos 30 quilômetros, que é a parte mais difícil de qualquer maratona. É a casa dos 30. Que você chega ali, que você já fez assim, uma grande parte, mas ainda falta 12. E esses 12 é outra prova, é como se zerasse ali. Nos 30 quilômetros são 12 quilômetros de uma prova individual ali, sabe? Então, eu acho que a grande dificuldade é essa, porque é o retorno, você já está voltando, você já está muito cansado, você já está chegando nos 30 quilômetros, é só subida, sabe? Depois que faz esse retorno, você só sobe. Aí, assim, eu acho que muita gente ali mentalmente desiste, porque é uma parte realmente muito difícil, você está muito sozinha, é uma parte que você fica muito só. É a parte mais distante de onde você tem que voltar, entendeu? Então, acho que tudo isso contribui muito. A dificuldade é realmente mais mental do que física, assim, propriamente dito. Não é um terreno, assim, super difícil. Tem outras partes com muito mais subida do que essa, com muito mais vento do que essa, com muito mais sol. É pelo momento da prova em si que é acaba se tornando desgastante. Bruna, a gente já se aproximando do final, mas eu preciso entender como foi o título do San Andreas, né? Do Ironman San Andreas. Conta ela pra gente vir pro bate-bola e as pessoas entenderem um pouquinho o que foi essa prova. Pronto. Eu fiz o Ironman Brasil, aí 15 dias depois eu fiz o meio Ironman em San Andrés. Nesse dia da prova, virou o clima lá e ficou tipo uma tempestade. E aí ninguém sabia se ia ter natação ou não, eram umas ondas altas, assim. Qual é o padrão para não ter? Segurança de atleta. Aqui no Brasil, assim, pelo que eu vejo, tem uma corrente ali, eles já cancelam. Porque, assim, se morrer alguém aqui, né, já aconteceu, né, dentro de prova, é uma complicação muito grave para eles. Outra coisa que está acontecendo, tem muita gente iniciante fazendo prova, entendeu? Então, assim, muita gente sem experiência fazendo prova. E Perfeito. O mar é perigoso. Porque, assim, você cai na barca, você tá ali, né? Alguém socorre e tudo ir no mar. Meu pai dizia que mar não tem cabelo, então cuidado, meu filho. É desse jeito, entendeu? O mar, se você passar mal ali no mar, como é que você chama alguém? Então, é realmente, por mais que tenha tem muito jet ski, muito barco, é uma equipe, assim, é muita gente. A equipe, toda prova, eu sempre vejo assim, um cuidado especial para o mar. E olha que é a menor parte da prova.
mas realmente é muita gente ali te assistindo. Mas, enfim, se você se aperrear, então é muito fácil ali alguém se perder, entendeu? Você perder um atleta ali, seja por passar mal, seja por uma próprio pancada, pânico, né? Tipo, sai todo mundo junto ali, acaba sobrando um braço, um cotovelo. Entendeu? Assim, até o pânico mesmo, se você se aperrear, você se afoga, entendeu? Então, tem que ter a cabeça calma ali naquele começo. E aí, no primeiro momento, eles diminuíram essa distância. Eles colocaram, ao invés de 1.900, eles colocaram 750 metros. Aí, liberaram a prova. Aí eu falei assim, não, vou antes, vou logo para frente, para largar logo, porque vai piorar o vento. O que aconteceu? Eles cancelaram a natação no meio da natação. E eu já estava lá dentro, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu via muita gente saindo, mas é porque as ondas eram tipo, muito altas. Ela te levava lá em cima e batia assim, sabe? Você sentia indo lá em cima e descia de uma vez. E eu assim, meu Deus. Aí eu parava de nadar, olhava assim, era cena de filme. Era gente fazendo assim, ó, para poder tirar. Me tira aqui, sabe? Então, assim, era socorro. Aí vinha jet ski, vinha barco. Aí a boia voando. Era assim... Loucura, assim. E eu falei, meu Deus, se eu morrer aqui, minha mãe me mata. Pelo amor de Deus. Me deixa só voltar ali para a terra. Aí as orações começaram, foi cedo nessa prova. Porque geralmente você só reza ali e vai pro final, né? Assim, lá pros 30 quilômetros. Aqui não. Aqui a oração começou, foi cedo. O papo começou, foi cedo. Porque eu já estava morrendo de medo. Entendeu? Já entrei com medo. Mas fui ali. Devagar e tudo. Quando eu saí, ela falou, não, foi cancelado. Eu, não acredito que eu nadei isso aqui para nada. Aí voltei lá para a bike. E aí a gente ficou mais de 1 hora esperando retornar. Porque estava chovendo muito, com muito vento. Entendeu? E a suplementação. Desce adrenalina, a programação de sais, tudo fica... Tudo, estava tudo bagunçado. Aí eu reprogramei ali com as minhas suplementações, aí deu a largada da bike. Eu falei, agora eu tenho que dar tudo de mim, né? Porque... já não teve a natação, eu já estou cansada. Né? Querendo ou não, quem não nadou está mais cansado do que eu. Aí eu fui por cima, assim, de tudo, de todos, assim, que era vento, era chuva, era muita gente, assim, mas assim, eu fui concentrada em fazer ali, não, eu vou me dedicar. E eu via muita gente retraída, com medo, porque era um cenário que dava medo. Estilo Ayrton Senna, né? Na dificuldade, na chuva, ela foi literalmente buscando a Shinkane. Que nem ele era. Aí cheguei, aí fui sair para correr, fiz uma corrida assim, tanto boa quanto a minha maratona que eu tinha feito, entendeu? Eu não podia assim exigir fazer a melhor corrida, que eu tinha acabado de fazer um Ironman, entendeu? Então assim, a bike é mais fácil você voltar, mas a correr, eu ainda estava cansada do outro Ironman, né? Que eu tinha feito há 15 dias atrás. Então, assim, foi uma corrida mais difícil, mas eu não assim, consegui entregar ali dentro do esperado. Aí cheguei, e aí no Ironman Trek ainda estava bagunçado ali a questão dos resultados, porque 125 atletas conseguiram nadar, pedalar e correr. Aí tiveram uma classificação. Todos os outros atletas, né, geralmente são 2.000 atletas, todos os outros atletas só pedalaram e correram. Então, eles tiveram que ajustar e fazer duas premiações. 2 premiações e 2 classificações. Entendeu? Então, eles tiveram que separar isso internamente, dentro do sistema, para colocar a classificação de quem fez as 3 e a classificação de quem fez só as 2, entendeu? Aí, depois de muito tempo, assim, umas 2 horas que a gente estava lá esperando, aí essa classificação. Aí deu que eu fui a campeã geral. Então, eu não sabia. Eu cheguei sem saber disso, entendeu? Aí que deu... Aí foi lá que deu a classificação para o Mundial de 70.3 em Marbella, que foi esse último que eu fui agora. Que é esse aqui. Que é outra medalha linda. Esse aqui é o de... É o troféu de San Andrés, primeiro lugar. Aí que eu fui primeiro lugar geral e primeiro da categoria, né? Claro. E esse aqui que deu a classificação para o Mundial 70.3, que foi lá em Marbella, agora dia 8 de novembro. Foi esse aqui. Que o Ironman ele tem 2 mundiais. O Ironman completo e do meio Ironman. O bacana de tudo isso é que essa quantidade de provas, essa quantidade de troféus, de medalhas, em quanto tempo, Bruno? 1 ano e 9 meses. Caraca. Eu tenho de triatlo. Foram 2 mundiais,
Aí 2 pódios, né? 2 Ironmans completos, né? Bota, Não perdeu nada bota ainda. na conta da musculação. Bota na cama da musculação. Ela que dá a base. Ela que dá a base, total. Estamos chegando ao fim e aí a gente queria fazer um bate-bola contigo, Bruno. Na hora. A gente vai falar e tu responde rápido, sem Pensar muito. desenvolver muito, tá? Algumas perguntinhas pra gente encerrar. E aí vou também dar uma parte pra tu falar, deixar algum recado, tá bom? Tá. Quer começar, Súliva? Kona em uma palavra. Kona? Em uma palavra. Meu Deus, sem pensar muito. É justamente para pegar essa curva de vocês. É superação, total. Perfeito. Sandrias em uma palavra. Surpresa, total. Natação, bike ou corrida? Bike. Maior desafio no Ironman. Manter a calma e a tranquilidade durante todo o percurso de Ironman. O que falha primeiro na Bruna? O corpo ou a mente? O corpo, com certeza. Muito forte. Qual o teu recovery favorito? Essa é a pergunta mais difícil. Eu adoro recovery. Não, mas eu acho que o combo ali, gelo com botinha, é demais. Assim, eu venho aqui sábado, depois do treino pesado, sai outra pessoa, depois do gelo e do bota. Nossa. O erro que mais te ensinou? Esse que eu falei, não querer performar em dois esportes diferentes. Né? Tava muito concentrado no triatlon e aí fui para a prova de corrida também, né? O meu momento agora era de estar só em prova de triatlon, entendeu? Poderia ter te afastado de um grande sonho, que seria o Kona. Seu maior medo no esporte? Acidente, com toda certeza. Assim, fazer triatlon é perigoso. Entendeu? Ir para o mar é perigoso. Você sair para pedalar é perigoso, entendeu? Então, assim, isso aí eu tenho o maior cuidado assim, do mundo, porque a minha integridade física, assim, sei lá, eu não imagino a Bruna sem esporte na vida. Então, qualquer coisa que me prenda a não fazer esporte, assim, me arrasaria. Então, Um atleta que te inspira? acho que a Lucy Charles, que ela era favorita em Kona. Aconteceram alguns problemas, né, na bike. Ela derrubou uma garrafinha, teve uma penalidade, teve que ficar parada. Depois para recuperar isso, ela fez muita força, começou a fez muita força para naquela competitividade com a primeiro lugar, a primeira, a segunda. Na corrida, acabou que o corpo dela parou de uma vez, então ela ficou ali super arrasada, né? Tem um lado assim emocional. Ela ali. não completou a prova. Ela não completou a prova. Como é o nome dela? Lucy Charles. Ela foi agora no Ironman 60.3, né? Num outro mundial de Marbella. Ela foi a campeã. Tipo assim, menos de um mês depois. O mental dela, ela preparou, sei lá, se preparou assim, um ano inteiro, né? A prova dela principal era Kona. E por, sabe, um detalhe ali, não deu certo, né? Ela desistiu total. Então, ela, assim, chorou muito, ficou muito... A gente viu ela abraçada com o marido dela, que também é treinador dela. Então, ali foi um momento ali que a gente viu, que todo mundo passava e olhava e sentia assim, caramba, a melhor não foi, a melhor desistiu, a melhor não... E a segunda colocada também falhou, elas duas, entendeu? Ali, as duas não conseguiram. Então, quem ganhou foi outra menina que tentava, assim, tão perto dela, sabe? Então, assim, em menos de um mês, ela se recuperou, principalmente mentalmente, que eu não vou falar nem fisicamente, porque é uma atleta dessa preparada para tudo a qualquer hora. Foi realmente um detalhe dentro da prova, né? Não foi falta de preparo físico. Mas mentalmente, ela foi lá, assim, chegou assim na dela e fez o papel dela, entendeu? E ganhou com uma boa distância ali. Não teve essa competitividade lá. Ela ganhou com um bom... espaço para o próximo. Um super espaço, mas ganhou com um bom espaço, não teve aquela rixa como teve, sabe, assim, o masculino, por exemplo. O masculino foi do começo ao final, os dois, assim, se batendo, sabe, assim, então foi bem legal assistir. Então, acho que eu admiro muito pessoas que são resilientes e que, diante de uma dificuldade, não pensam em desistir. Um sonho que você ainda quer realizar? Praticar esporte com meus filhos. Que massa. Eu Bruna, fora do triatlo. Uma pessoa normal, como todas as outras, que tem medo, que acha que não pode ir um pouco mais e tudo, que as pessoas
olham para mim às vezes, né? Super-herói. Super-herói. E não é. Todo mundo sentia a mesma coisa, os mesmos medos, as mesmas angústias, as mesmas dúvidas. Só que eu acho que a sua coragem tem que ser maior, assim. Sua coragem é a sua fé. Acho que coragem e fé tem que ser maior do que qualquer medo que venha assim na sua cabeça, ou que qualquer desafio que você tenha que enfrentar. Que papo legal, gente. De verdade, Bruna, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite e ter nos inspirado. Acho que foi isso. É isso. Eu acho que você é uma inspiração para muita gente. Com certeza a XS abraçar suas preparações, não só para pensando em Kona, mas daqui para frente a gente está cada vez mais perto. É por isso, a gente gosta de ter pessoas que sonham da mesma forma, têm a mesma mentalidade e buscam esse crescimento constante. A gente está chegando no fim, infelizmente, e a gente queria deixar um espaço para você deixar uma fala final, se quiser mandar uma mensagem para as pessoas, para quem curte esporte, enfim, deixa uma mensagem. Queria agradecer também o convite, foi ótimo, assim, maravilhoso, esse espaço para contar um pouco dessa história. E eu acho que toda vida que a gente se abre um pouco para contar sobre si, a gente aprende também sobre si mesmo. Então, assim, conversando com vocês, essas perguntas que vocês me fizeram me fazem assim aprender também sobre mim. Então, muito obrigada por isso. E queria dar 2 presentes aqui para vocês. Que coisa maravilhosa. O convidado ainda traz uma lembrança pra gente. Casa BA, claro. Que são os doces. Por sinal, gente. Sem açúcar, sem glúten, lactose. Eu nem sei o que tá aqui dentro, mas é maravilhoso. Eu sou um cliente da Bruna. E de muitos anos. De muitos anos. Realmente, ela mudou o mercado. Ela pegou uma grande brecha que existia aqui em Fortaleza e ela não só se posicionou como uma referência em comida saudável, mas como... Esses doces fits que ela trouxe, a gente conseguiu comer sem culpa. Eu lembro da Páscoa, o primeiro ovo de Páscoa que saiu fitness, né? E literalmente mudou o mercado e fez nós que gostamos, amamos de musculação e de se alimentar bem, conseguir fazer refeições saudáveis sem estar com peso na consciência. Junto com a Dona Augusta, né? Mande um abraço para ela, abraço, Augusta. Dona Augusta é muito aí, né? Muito no esporte também. E muito dela também na Casa BA. O cookie, caraca. O cookie, trufa e tem bolo de chocolate aí. Coisa maravilhosa. Sem açúcar. Então, galera, é isso. Se você gostou, curtiu, dá o like, segue o nosso canal, tá? Se tiver alguma dúvida, quer dar algum questionamento, deixa um comentário, tá? E não deixa de seguir as nossas redes sociais, Coloca o sininho, viu? @ XSteam Personal, @ XSteam Suplementos, @ XSteam Wellness Club, @ XSteam Run, @ I Love Corrida, Chico Gifone, Sullivan, Bruna Braga, Casa BR. BA. Casa BA isso, Restaurante. galera. A gente fica por aqui, valeu por ouvir. Até o próximo XS Cast. Vem ser XS, meu amigo.